Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Bom dia! Que o Eterno vos abençoe ricamente. Queridos, hoje entramos no 5º dia de exposição do livro de Números e estarei expondo os capítulos de 13 a 15. Vamos orar, amados. Querido Deus, nós te damos graças por mais esse dia em tua presença, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um que faz parte desse grupo e de suas respectivas famílias. E rogo a Ti as mais ricas bênçãos sobre eles. Venha atentar para a necessidade de cada um e que, enquanto eu oro, essa pessoa possa crer que o Senhor está agindo nessa dificuldade e solucionando esse problema. Isso é o que eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, no capítulo 13, dos versos 1 a 25, nós vamos ver que à medida que Israel se aproximava da terra de Canaã, Deus instruiu Moisés a enviar um homem de cada uma das 12 tribos para espiar a terra de Canaã. Se nós compararmos os versos 1 e 2 aqui do capítulo 13 com Deuteronômio no capítulo 1, a partir do verso 22, veremos que os filhos de Israel foram primeiros sugerir a Moisés, desejando que enviasse homens para pesquisar a terra e trazer conselhos sobre o caminho que Israel deveria tomar para entrar na terra e quais cidades deveriam ser seu primeiro objeto de ataque. Moisés então nomeou 12 homens como espiões. Sem dúvida, ele fez essas nomeações quando Deus lhe disse que o fizesse, o que indicaria a aprovação de Deus ao pedido de Israel. Os homens enviados eram todos chefes de suas tribos e, portanto, deveriam ter sido homens de fé e coragem. Os nomes deles são dados nos versos de 4 a 15. Moisés orientou-os para que subissem do sul para as montanhas. Os espias deveriam levar em conta tudo o que vissem, como era a terra, se o povo era forte ou fraco, poucos ou muitos, se a terra era boa ou má, se as cidades eram como acampamentos ou fortalezas, se a terra era rica ou pobre, se havia florestas. Certamente Moisés não pretendia que nenhuma dessas coisas influenciasse a questão da ida de Israel para a terra. Em vez disso, assim como hoje devemos estar cientes do que somos chamados a enfrentar, Israel estaria ciente e preparado para enfrentar quaisquer circunstâncias que eles enfrentassem. Moisés disse aos homens que tivessem bom ânimo e trouxessem de volta alguns dos frutos da terra. A época era a estação das primeiras uvas maduras. Os espias demoraram muito para atravessar a terra. Hebrom é o primeiro nome mencionado, uma cidade muito antiga, mas eles viram que a oposição era formidável, com Aimã, Sesai e Talmai, descendentes do gigante Anak ali. Chegando ao vale de Escol, eles encontraram tamanha fecundidade que um cacho de uvas exigia 2 homens para carregá-lo em uma vara. Romãs e figos também foram incluídos nas frutas que eles carregaram de volta para o acampamento, depois de terem levado 40 dias para espiar toda a terra. O número 40 é um número de teste, e eles levaram muito tempo para provar tudo sobre a terra e sua produção. O que Deus disse sobre a terra era comprovadamente verdadeiro. Esta era a terra que Deus havia prometido a eles. É claro que os habitantes da terra eram fortes, mas isso não era impedimento para Israel vencê-los. Nos versos 26 a 33, retornando ao acampamento, os espias mostraram ao povo os frutos da terra,
confirmando plenamente o que Deus havia dito a Israel, que era uma terra que manava leite e mel. Assim, eles vindicaram totalmente a palavra de Deus. Ele havia lhes contado a verdade quanto à terra para a qual os estava conduzindo. Não obstante, diz o texto, o povo que habita na terra é forte. As cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos os filhos de Anak ali. Se eles simplesmente tivessem omitido a palavra não obstante aqui, então depois de falar da força do inimigo dissessem, não obstante, Deus é maior e mais forte do que eles, quão mais encorajador e fortalecedor isso teria sido. Mas em vez disso, falaram apenas da aparência formidável de seus inimigos, como se eles fossem indestrutíveis. Caleb falou por um momento acalmando o povo, exortando a subir imediatamente para a terra. Ele diz: somos bem capazes de superá-lo. Se ele apenas tivesse a concordância dos outros espiões, quão diferentes os resultados teriam sido. Mas todos eles, exceto Josué, declararam que Israel não era capaz de vencer o inimigo. Mas por quê? Porque na mente deles o inimigo era muito mais forte do que eles. Eles simplesmente se esqueceram do Deus vivo e cederam aos seus próprios medos incrédulos. Assim, eles deram o que Deus chama de um relatório ruim da terra, dizendo que a terra devoraria seus habitantes, pois os homens eram de grande estatura, alguns gigantes que diminuíam espias como se eles fossem gafanhotos. Deus havia antes enfatizado a produtividade da terra. Os espias viram isso como verdade, mas enfatizaram a força do inimigo em detrimento ao soberano poder de Deus Todo-Poderoso, que havia vencido todo o exército de Faraó sem que nenhum israelita precisasse sequer lutar. No capítulo 14, dos versos 1 a 10, as palavras desanimadoras dos 10 espias contaminaram toda a congregação de Israel, como o desânimo frequentemente faz entre o povo de Deus. Eles choraram naquela noite e começaram com amargas queixas, não apenas contra Moisés e Arão, mas diretamente contra o Senhor. Por que Deus não permitiu que morressem no Egito ou no deserto, em vez de expô-los ao perigo de morrer lutando contra os inimigos cananeus? Mas quão inconsistentes são seus argumentos! Se eles realmente quisessem morrer, por que ter medo de seus inimigos? Além disso, eles não consideraram a possibilidade de sobreviver e possuir a terra, enquanto seus inimigos morreriam. Mas o medo é uma doença terrível que priva o crente de seu bom senso. O desânimo incrédulo de Israel era tão profundo que eles até insistiram que se nomeasse outro líder em vez de Moisés, e então eles retornassem ao Egito. Moisés e Arão prostraram-se diante de toda a assembleia. E então Josué e Caleb fizeram um outro esforço para persuadir o povo de que havia todos os motivos para avançarem para a terra. Era uma terra extremamente boa, disseram eles, e se o Senhor se agradasse de Israel, certamente os traria para a terra e daria a eles. Mais do que isso, o povo estava permitindo que seu desânimo se transformasse em rebelião contra o Senhor, e eles são solenemente advertidos contra isso. Quando eles têm o Senhor, por que temem seus inimigos? Na verdade, Josué e Caleb os consideram pão para Israel, pois sua proteção se afastou deles. Deles quem? Os inimigos, porque o Senhor estava com Israel. Isso certamente deveria ter penetrado no coração dos israelitas. Mas o povo era tão hostil que ousou exigir que esses dois fiéis servos de Deus fossem apedrejados até a morte.
Mas aí o Senhor interveio. Sua glória apareceu na tenda da congregação, e isso interrompeu imediatamente o tumulto. Dos versos 11 ao 25 do capítulo 14, o Senhor se dirigiu a Moisés por causa da rebelião de Israel, dizendo: por quanto tempo essas pessoas me rejeitarão? E por quanto tempo não acreditarão em mim, apesar de todos os sinais que fiz entre eles? Deus foi maravilhosamente paciente, mas como pode a paciência continuar em face a uma rebelião combinada? Deus, em sua ira, propôs destruir o povo e levantar de Moisés um povo maior e mais forte que aquele. Embora eu seja tentado a pensar que, para a maioria dos líderes das denominações, essa seria uma proposta irrecusável, não foi assim com Moisés. Esse homem que tipifica o Senhor Jesus não pensava em sua própria honra, mas primeiro na honra de Deus. E então ele convence a Deus que não seria bom para ele, Deus, se fizesse isso. Afinal, os egípcios e os outros povos ouviriam que Deus estava com Israel e diriam que ele, o Senhor, os havia matado, porque não havia conseguido cumprir sua promessa de colocá-los na terra prometida. Com base nisso, Moisés suplicou a Deus que perdoasse a iniquidade de Israel, assim como ele havia feito durante a jornada no deserto. Mais uma vez, neste caso maravilhoso, Moisés ilustra lindamente a graça intercessora do Senhor Jesus, pela qual seu povo é preservado e sustentado. Deus então respondeu à oração deste homem em nome de todo Israel, dizendo-lhe que ele havia perdoado Israel e eles não seriam destruídos. Entretanto, enquanto a graça é assim mostrada, o governo de Deus não seria relaxado. A terra se encheria da glória do Senhor. E Israel sentiria os resultados de sua desobediência de uma maneira muito dolorosa. Aqueles homens que viram a glória de Deus e seus muitos sinais e ainda assim se rebelaram, não teriam permissão para ver a terra que Deus havia prometido a Israel. E isso incluía todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Caleb foi uma exceção, porque ele tinha um espírito diferente, de verdadeira submissão a Deus, e tinha seguido completamente ao Senhor. É claro que isso também se aplicava a Josué, mas Josué era um assistente especial de Moisés, e as pessoas poderiam considerá-lo influenciado por essa posição. Mas Caleb era um do povo, e ninguém podia ser dispensado de reconhecer seu exemplo. O verso 25 os lembra de que os amalequitas e cananeus moravam no vale. Eles eram realmente inimigos formidáveis se Deus não estivesse conduzindo Israel contra eles. Israel havia perdido todo o direito ao apoio de Deus. Portanto, Deus disse a eles para voltarem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Eles então deveriam ser ensinados mais adiante pela experiência no deserto. Nos versos 26 a 38 do capítulo 14, Deus falou novamente a Moisés e a Arão para enfatizar seu grande descontentamento com as queixas desse povo. E disse-lhes para anunciar ao povo que, assim como eles falaram, isso aconteceria com eles. Eles morreriam no deserto, isto é, todos os que nesta época tinham 20 anos ou mais. Entretanto, Caleb e Josué seriam suas únicas duas exceções. Eles entrariam na terra de Canaã. E os pequeninos com os quais o povo estava tão preocupado também entrariam. Portanto, sua preocupação com os filhos não era amor de forma alguma. A melhor maneira de amar nossos filhos é dando-lhes um bom exemplo, uma vida de fé, obedecendo ao Senhor.
Deus se importava muito mais com os filhos do que com eles próprios. Enquanto isso, esses filhos sofreriam por 40 anos as consequências da desobediência de seus pais, até que toda aquela geração mais velha morresse. O desprazer de Deus é enfatizado no verso 35, quando ele fala de Israel se reunindo contra ele, razão pela qual ele traria sobre eles a terrível disciplina de sua morte no deserto. Como ele havia falado, assim ele cumpriria essa sentença implacável. Esse julgamento começou muito rapidamente, pois os 10 homens que haviam desencorajado o coração do povo foram atingidos por uma praga e morreram, como diz o texto, diante do Senhor. De todos os 12, que eram cabeças do povo, sobraram apenas Josué e Calebe. Nos versos 39 a 45 do capítulo 14, quando Moisés deu a mensagem de Deus a Israel de que eles deveriam voltar para o deserto, e informando a morte dos 10 espias, o povo lamentou muito. Mas nenhuma menção no texto fala sobre arrependimento do povo. Mas em vez de fazer isso, o povo se levantou na manhã seguinte, subindo ao topo da montanha para anunciar a Moisés que agora estavam prontos para ir para a terra que Deus lhes havia prometido, admitindo o fato de que haviam pecado. Mas Moisés ficou feliz com isso? Longe disso. Ele protestou que eles estavam novamente transgredindo o mandamento do Senhor. Assim como eles haviam se rebelado contra o Senhor ao recusar sua palavra de ir para a terra, agora eles estavam se rebelando contra sua palavra de que deveriam retornar ao deserto e morrer ali. É muito melhor aceitar a sentença de Deus contra nossos erros. Um dos ladrões crucificados com o Senhor Jesus ilustra esse sério princípio quando disse ao outro ladrão: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos a devida recompensa pelas nossas obras. Como diz Lucas no capítulo 23, verso 41. Assumindo o lugar de submeter-se ao seu justo castigo e confessar Jesus como Senhor. Ele, então, agora tinha a garantia da salvação eterna. Mas Israel não teria sucesso em seu esforço de ignorar a sentença de Deus contra eles. Moisés avisou-os agora para não subirem à terra, pois o Senhor não estava entre eles. Eles seriam derrotados pelos amalequitas e cananeus, que eram fortes inimigos, como os espias haviam relatado. Então, sem a presença e a bênção do Senhor, eles não eram páreo para seus inimigos. Bom, eles agiram com base na presunção orgulhosa de que poderiam obter a vitória, apesar da séria advertência de Moisés. Eles subiram para a terra do inimigo, mas sem a arca e sem seu líder Moisés. Os amalequitas e cananeus estavam preparados para enfrentá-los, e atacando e empurrando-os de volta até Ormá, no deserto. Essa derrota decisiva foi o suficiente. Israel não tentou nenhuma outra invasão até que Deus ordenou, após 40 longos anos de peregrinação no deserto. Chegando ao capítulo 15, nós vimos no capítulo 14 que mostra a severidade do julgamento de Deus contra a desobediência. Aqui no capítulo 15, mostra a realidade de sua grande bondade. Embora fosse necessário que ele julgasse a Israel, ele deixa claro aqui que Israel definitivamente entrará em sua própria terra. E ele dá provisão para seu verdadeiro bem-estar naquele momento. Seus conselhos de graça permanecem porque não se baseiam na obediência de Israel, mas naquilo de que falam as ofertas,
a perfeição da pessoa de Cristo e a perfeição de sua obra no sacrifício. O verso 3 se refere a uma oferta voluntária que se desejava oferecer, não pelo pecado, mas um holocausto para o prazer do Senhor, e, portanto, que tinha um aroma suave, quer o animal fosse boi ou ovelha. O Senhor exigia que fosse acompanhado por uma oferta de cereal e uma oferta de bebida. A oferta de manjares ou oferta de grãos nunca era oferecida sozinha, mas em conexão com uma oferta de sangue. O holocausto significaria o reconhecimento do ofertante de que Deus é glorificado pela obra do Senhor Jesus em se sacrificar no Calvário. Podemos ser gratos por seu sacrifício, embora não valorizemos a perfeição de sua pessoa. A oferta de grãos, portanto, nos lembra que em cada detalhe da vida terrena do Senhor Jesus, ele expressou a perfeição da justiça humana. Então, a oferta de bebida de vinho simbolizava a alegria do ofertante no momento da oferta, ou seja, a alegria do crente no Senhor Jesus, pessoalmente, e também no valor de sua obra na cruz do Calvário. Se um cordeiro fosse oferecido, a quantidade de flor de farinha era 1/10 de um efa, misturado com 1/4 de um rim de azeite e 1/4 de um rim de vinho para a oferta de bebida. No caso de um carneiro sendo oferecido, este era aumentado para 2/10 de um efa de flor de farinha, misturado com 1/3 de rim de azeite e 1/3 de rim de vinho para oferta de libação. E quando um touro era oferecido, houve então um novo aumento. As diferentes quantidades de coisas que acompanham as diferentes ofertas nos ensinam que, quanto maior nossa compreensão do sacrifício de Cristo, maior deve ser a nossa resposta de gratidão. Nas palavras do Senhor Jesus, aquele a quem muito é perdoado, muito é grato. Além disso, tanto os israelitas como os estrangeiros em Israel deveriam trazer tais ofertas. Cada pessoa nascida de novo deveria responder voluntariamente ao valor da pessoa e da oferta do Senhor Jesus. Mas um estranho que viesse morar em Israel também deveria estar sujeito à mesma ordem que os israelitas. O verso que nós temos é um lembrete insistente de que uma lei será para o nativo e para o estrangeiro que habitar entre vocês. Não deveria haver padrões duplos, 2 pesos e 2 medidas. Novamente, o Senhor dá instruções a Moisés que quando Israel entrasse na terra da promessa, assim que começasse a produzir aquela boa terra, eles deveriam oferecer uma oferta alçada ao Senhor, um bolo da primeira refeição. Este é o caso em que a oferta de sangue não é mencionada junto com a oferta de farinha, embora possa estar implícito nos versos que nós já lemos, nos versos 3 a 11. Mas a insistência aqui é sobre a pessoa de Cristo em sua humanidade perfeita. Dos versos 22 a 29 do capítulo 15, por causa de nossa natureza pecaminosa, há pecados que cometemos sem perceber no momento que tais coisas de fato são pecado. Pecado é pecado, não importa o que nós pensamos a respeito. No entanto, se isso fosse feito por inadvertência, era muito diferente do que quando era realizado deliberadamente, cometido em face de saber que aquilo era errado. Para o pecado não intencional, o Senhor providenciou um sacrifício. Toda a congregação de Israel poderia ser culpada de tal pecado.
E quando depois isso fosse trazido à tona como sendo pecado, eles deveriam oferecer um novilho como holocausto, junto com sua oferta de cereal e oferta de bebida, e um bode como oferta pelo pecado. A oferta queimada fala da glória de Deus sendo a primeira consideração nesse assunto, e com ela o lembrete de que o homem perfeito, Cristo Jesus, a oferta de cereais, é o único padrão de impecabilidade, que é, portanto, a única oferta queimada aceitável. A oferta de bebida simbolizava a alegria de Israel por ser tão abençoado pela oferta. A oferta pelo pecado também era essencial para expiar totalmente o pecado, para que Israel pudesse ser perdoado. O caso do pecado não intencional de um indivíduo exigia apenas o sacrifício de uma cabra, um tipo de Cristo como substituto para tomar nosso lugar no sofrimento pelo pecado. A fêmea indica o caráter subjetivo disso, no caso, a cabra, mostrando que o indivíduo deve levar a sério a verdade de que a vítima inocente, o Senhor Jesus, assumiu seu lugar no sofrimento pelo pecado. Novamente aqui é enfatizado que uma lei abrange tanto os nativos de Israel quanto os estrangeiros que moram entre eles. Nos versos 30 e 31, em contraste com os pecados de inadvertência, não havia sacrifício pelos pecados voluntários. Se alguém pecasse deliberadamente, sabendo muito bem que estava desafiando a lei de Deus, estava trazendo opróbrio ao Senhor e deveria ser punido com a morte. Isso se compara ao pecado deliberado narrado lá em Hebreus capítulo 10, verso 26, para o qual não resta mais um sacrifício pelos pecados, mas sim uma certa expectativa temerosa de julgamento. Este pecado deliberado é rejeitar o Senhor Jesus e assim desafiar a palavra de Deus. Dos versos 32 a 36, nós vimos que repetidamente Israel foi advertido contra fazer qualquer trabalho no sábado. Portanto, se alguém violasse isso, seria um pecado deliberado. E tal caso surgiu nesta época, o de um homem colhendo gravetos no sábado. Podemos entender que os filhos de Israel hesitariam em pensar em cumprir uma sentença tão severa quanto a morte contra ele. Mas eles o colocaram sob guarda até que Moisés fosse informado pelo Senhor do que deveria fazer. A resposta foi definitiva e solene. O homem deveria ser condenado à morte por apedrejamento de toda a congregação. Essa era a severa exigência da lei. Mas também uma lição mais profunda relacionada a isso. O descanso é obtido por meio da obra consumada de Cristo. O pecador que recusa esse descanso oferecido e o deixa de lado, substituindo por suas próprias obras, age presunçosamente e será cortado. Ele desprezou a palavra e a obra de Yahvé. As franjas nas vestes, de cor azul, a cor celestial, em hebraico tzitzit, ainda usado pelos judeus ortodoxos em cumprimento literal dessa ordem, era para lembrar os israelitas dos mandamentos para que eles os cumprissem e não fossem atrás de coisas estranhas. Foi uma ajuda para uma vida separada e santa. Que possamos ser constantemente lembrados pela palavra de Deus de um chamado sagrado e celestial e sermos libertos do mundanismo. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.